Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar uma palavra com você. Esses dias, de nós estarmos aí dentro de casa, para minha vida, assim, eu acho que o Senhor está nos chamando para um despertar. A Igreja de Jesus Cristo tem que estar despertada. O Senhor está nos chamando para oração, um momento de verdadeiramente nós nos voltarmos para as coisas no Espírito. E para isso eu fiquei refletindo aqui em 1 Reis capítulo 18, que diz assim, no versículo 5, e Acabe disse a Obadias, vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. E eu fiquei pensando assim, que o rei de Israel, ele pega os seus servos, olha, vai por esse caminho, vai pela esquerda, eu vou pela direita, vamos pelas fontes, vamos nos locais que tinham fontes de água, para nós vermos se encontramos alguma coisa, algum capim, alguma coisa que possamos dar para os animais e não percamos todos os animais do reino, todos, ou seja, porque eles já tinham perdido ou porque ele tinha a certeza, talvez pela estatística, que realmente eles iriam perder muitas coisas. Então eu vejo assim Acabe muito voltado para as coisas naturais, para uma economia, para a política, para o secularismo mesmo, não que isso seja errado, mas assim o que me chamou a atenção é que nós precisamos segurar o profético nas nossas vidas. Essa é a autoridade que a igreja tem, de segurarmos a palavra profética. E qual que é a palavra profética, bispa? Conhecimento da palavra, nós declararmos sobre as situações que têm acontecido a palavra do Senhor, porque a autoridade está sobre a igreja de Jesus Cristo, e Satanás ele quer nos deixar dispersos, Satanás ele quer nos deixar tão preocupados, ansiosos, para nós vivermos uma vida embaraçada, momentos conturbados, e nesse momento de dispersão da igreja, ele ganha campo. Mas queridos, quando eu vejo esses fatos acontecendo, eu vejo o Senhor permitindo, sabe? Parece que nos chacoalhar e nos chamar para um posicionamento de intercessores, um posicionamento da igreja num processo realmente de oração, de nos voltarmos para as coisas no Espírito. Eu também sinto que nesses momentos muitas coisas o Senhor quer mostrar, o Senhor quer falar conosco, mas por causa do nosso lugar aqui no natural, porque o nosso coração ele está tão cheio da problemática do momento que nós vamos perdendo a nossa sincronia, a nossa afinidade com o Senhor. Parece que para depois a gente ora, depois nós entendemos, depois nós refletimos a palavra de Deus, e não, porque a palavra do Senhor diz assim, que tudo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. Então, esse desespero, o medo, essas coisas não pode fazer parte do nosso coração. Acontece, nós sentimos, queridos, mas nós precisamos eliminar esses pensamentos, eliminar esses sentimentos, e isso sai quando eu entendo o profético, quando eu me aproprio da palavra do Senhor. Então, eu vejo ele simplesmente Acabe se enchendo de coisas secularizadas, de coisas de materialismo, preocupado em salvar aquilo que é seu, e ao mesmo tempo o coração longe das coisas do Senhor. E aí quando Obadias fala com Elias, e Elias vai até o rei Acabe e anuncia, diz assim, olha, se prepara, sobe, vai comer e beber, porque na verdade vem chuva por aí, para que o seu carro talvez não fique atolado aí na estrada, ou seja, então ele manda ir para que ele volte para Jezreel, e Acabe, quando ele vê Elias, ele fala, você é o perturbador de Israel, porque na verdade Acabe ele colocou ele fez com que o povo acreditasse que esses 3 anos de seca, esses 3 anos de sequidão, era culpa de Elias que tinha profetizado, que Elias tinha feito alguma coisa para oprimir o povo, para que o povo ficasse naquela vida de desespero, de lamentação. Mas não é isso. Elias era um profeta de Deus, ele recebeu de Deus. E queridos, todas as vezes que os céus se fecham, é momento da igreja clamar, é momento de nós nos arrependermos, é momento de nós nos prepararmos. Jesus Cristo está voltando, não é isso? Jesus Cristo está voltando, e ele diz assim que os sinais
nós veríamos, porque haveria sinais no nosso meio. Então é tempo da igreja de Jesus Cristo voltar-se para as coisas no Espírito. E aí eu pergunto, onde que está o teu coração? O seu coração está, está no natural? O seu coração está nas preocupações, daquilo que você vai perder, daquilo que pode acontecer? Ou o seu coração está firmado na presença do Senhor? Essa é a diferença. E de repente no capítulo 18 eu acho tremendo, porque ele diz assim: então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo e ali curvado em terra pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta no mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Ou seja, eu olhei esse texto minuciosamente e eu não vi em nenhum momento Deus mandando Elias ir orar. Enquanto Elias assim, vai, volta para o seu palácio, come e bebe, ele sobe ao Monte Carmelo para orar, para clamar ao Senhor, para receber mais de Deus. Enquanto o rei vai para as festas, enquanto o rei vai beber, enquanto o rei vai viver uma vida soberba, uma vida de abominação, uma vida natural, uma vida embaraçada, o servo do Senhor, ele sobe ao Monte Carmelo e ele diz que a tamanha intensidade que ele se lança no chão e ele coloca a sua face entre os dois joelhos e ele começa a clamar diante do Senhor. Queridos, nós precisamos entender, receber palavra profética, nós precisamos aprender, ligar a palavra na terra e será ligada no céu. É momento de nós andarmos os passos proféticos da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Eu tenho um amigo que eu achei interessante que há pouco tempo ele disse assim que ele começou a orar e o Senhor colocou uma palavra no coração dele que ele ia ser promovido, e aí um certo dia ele acordou todo feliz e ele falou, mãe, se eu te falar uma coisa você vai acreditar, mas assim, tá tão forte no meu coração, eu vou ser promovido onde eu trabalho. E aí, tudo bem. E aí, só que o dono dessa empresa foi viajar, foi pro exterior. E aí a pessoa que estava no RH um dia o chama e manda embora. E aí quando ele se vê, ele chega em casa e ele fala, mãe, mas eu tava uma certeza no meu coração, Deus falou comigo. E ele não se perdeu. E um dia ele tá trabalhando num outro lugar e depois de 3 meses aquele dono volta e aí ele liga, o dono volta pra empresa e aí ele liga pra ele e diz assim, onde você tá? Eu não te vi esses dias e blá blá blá, preciso resolver algumas coisas com você. E ele disse assim, não, eu tô desligado da empresa, já tô até trabalhando em outro lugar. Ele, como assim? Eu não dei essa autorização para ninguém. E aí mandou que ele voltasse para a empresa, pediu desculpas e disse assim, eu não quero nem saber quanto que você está recebendo nesse lugar, eu cubro o seu salário e você vai ser promovido. Esse meu amigo, ele é farmaco e aí ele voltou agora com uma jurisdição muito maior dentro daquela empresa. Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra? Porque ele segurou, ele sentiu, ele buscou diante do Senhor. É esse momento profético, é para esse lugar que o Senhor quer nos chamar, a igreja de Jesus Cristo. Só que a igreja está dispersa, por isso que as coisas têm acontecido. Tenho andado, conheço mulheres de oração e essas mulheres de oração têm dito a mesma coisa. A igreja de Jesus Cristo está dispersa, a igreja de Jesus Cristo está dispersa. Quando eu estou buscando, quando eu estou orando, é isso que vem ao meu coração. Então quando eu vejo todos esses acontecimentos, quando eu vejo esse momento em que as pessoas estão dentro de casa, reclusas, não é um momento de Netflix, não é um momento de Sky, não é um momento de jornal, é um momento de buscarmos a face do Senhor. É momento de nós realmente darmos ao Senhor adoração, momento de adoração, nós nos consagrarmos, nós lemos a palavra. É isso que eu tenho feito com a minha mãe, nós temos buscado ao Senhor e temos ali estado diante dele, porque só o Senhor, em João capítulo 15 assim, sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Queridos, o seu lugar não é nas festas, o seu lugar não é no comum, o seu lugar não é na superficialidade, o seu lugar não é, na dispersão, ser uma pessoa dispersa, mas o seu lugar é estar ligado junto ao trono da graça. Elevarei os meus olhos
e olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, às vezes no Egito o anjo da morte tem passado por nações, não é um país, não é um bairro, as nações estão abaladas, para que nós nos voltemos ao Senhor. É tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo de priorizarmos a nossa vida em Cristo mesmo, sabe? E quando nós temos na nossa vida com o Senhor, nós queremos estar no Monte Carmelo. Quando nós estamos assim no Senhor, às vezes vem muitas pessoas como esse servo, foi lá, eu imagino rapidinho quando ele chega, e eu imagino Elias no auge ali, conversando com o Senhor, ouvindo o Senhor, e ele cutuca ali Elias e diz assim, ó, fui lá e não tem nada não. E aí ele diz assim, vá 7 vezes, né, da mesma forma que você foi. E aí o menino foi, ele continuou buscando o Senhor. Por quê? Para que a palavra do Senhor se confirmasse, sabe? Tem gente que profetiza e não tem nenhuma responsabilidade. Eu aprendi isso com a minha mãe na fé. Todas as vezes que Deus usar a sua vida, é um momento que você tem que ir para oração, para que aquela palavra se cumpra. Isso é responsabilidade de reino, isso é responsabilidade de profeta, de servo do Senhor. É entender que aquilo que você diz, assim diz o Senhor, tem que acontecer, porque você está dizendo o nome de Deus. E é isso que Elias fez. Ele foi para o Monte Carmelo. Queridos, o lugar do crente é oração, jejum, clamor, adoração a Deus, rendição a Deus, ter uma vida abnegada ao Senhor. Se você está indo para a festa, se você está achando que esse momento de nós estarmos reclusos dentro da nossa casa é um momento para você se divertir, é um momento de você se apropriar de coisas, de mesmices, eu quero te dizer, você está indo pelo caminho de Acabe, você está sendo como Acabe, você está indo para os palácios se embriagar, comer e não vai discernir nada, mas aqueles que estão subindo o Monte Carmelo, aqueles que estão diante do Senhor, queridos, o Senhor vai ampliar a visão, ampliar o território, porque o Senhor, ele fala exatamente isso por diversas vezes a sua palavra, em comprimento, em altura, em profundidade, e isso assim são segredos proféticos e espirituais que o Senhor tem para aqueles que só é filho, aqueles que verdadeiramente sentem saudade do Senhor, aquele que está informado, aquele que está estudando, aquele que está pesquisando, mas queridos, a palavra, o direcionamento para minha vida, o direcionamento para tudo aquilo que eu vou fazer, vem do alto, que é o meu Senhor, é o meu Senhor. E aí na 7ª vez, ele simplesmente, o menino vem e ele diz assim, eu vejo às vezes como um descaso, né? E aí eu também queria abreviar, queria contar a história de uma pessoa que eu conheço, que ela conta que ela estava buscando, sabe, assim, diante do Senhor para falar em línguas estranhas, receber o dom, e ela era uma grande, assim, evangelista, ela ganhava muita alma para Jesus, e as pessoas que ela ganhava vinham lá e eram batizados e recebiam dons de línguas, e ela nada, e ela estava naquela campanha buscando diante do Senhor, sabe, aquela vontade mesmo, e aí ela disse que um dia, assim, um pastor estava pregando aquele sermão, e de repente aquela unção tomou a igreja, e todo mundo, sabe, falando em línguas estranhas, aquele mover do Senhor, mover, e ela ali começa a sentir uma alegria, um renovo, e de repente uma pessoa vem dispersa, e aí a cutuca e diz assim, olha, tem formiga na igreja, e aí quando ela sai, parece que da atmosfera no espírito e vai pro natural, e aí vê aquela carreirinha de formiga andando no solo da igreja, e aí ela diz, aquele dia eu tenho certeza que eu ia receber meu dom, mas por causa de uma pessoa que estava dispersa, uma pessoa que estava ali na visão de Acabe, sabe, sem visão nenhuma, que estava mais para festa e para vinho do que para se servir ao Senhor, atrapalhou. Então nós precisamos andar com pessoas que estão ligadas no mesmo propósito que o nosso. E aí quando eu vejo esse servo, eu vejo às vezes meio que ele até meio assim incrédulo mesmo, cético, sabe? Porque aí ele diz assim para Elias, olha, eu fui lá, o que eu vejo assim é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, tipo, isso aí não dá para ser tempestade, isso daí não dá para virar, né, a chuva que nós precisamos depois de 3 anos, né? Tá brincando comigo, né? Uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não sabe, na verdade, foi colocada diante de Elias para aprender a ser de Deus, para aprender a discernir, para aprender a escolher. O meu lugar não é nos palácios, o meu lugar é no lugar de oração, E aí, quando ele diz isso, ele simplesmente se levanta e ele diz assim, e ele diz para Acabe, olha o
que ele diz para Acabe. Ele diz assim: suba e diga para Acabe, apronta o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e ventos e caiu grande chuva. E subiu, e Acabe subiu com o seu carro e foi para Jezreel. Olha que interessante. E aí diz a palavra, para terminar, que Elias, o profeta Elias, ele foi andando, eu imagino ele correndo, porque diz que ele chegou primeiro do que o profeta, do que o rei Acabe. Você imagina o condicionamento que ele tinha? Eu fico pensando, né? Um homem que estava em jejum, um homem de oração, um homem que subiu um monte, agora desceu, e aí diz o quê? Que ele chegou primeiro do que o rei Acabe, para dizer para Acabe, para olhar nos olhos de Acabe e dizer assim: olha o que Deus está fazendo. Você chegou na cidade, mas não é mérito seu, não foi meramente um acaso, não foi porque tal vento oriental passou por aqui, não é porque por acaso, não, foi o Deus de Israel, o Deus de Israel dando sinais ao seu povo. Oh, querida, em nome de Jesus. Eu fico pensando, será que ele não poderia ter ido no carro de Acabe? Porque ele diz para Acabe, suba imediatamente, porque vai vir grande chuva e você vai ficar atolado, seu carro vai atolar no meio do caminho. Queridos, existem lugares que não é para nós estarmos. Não é. Às vezes você diz assim: não, mas é só uma carona com o ímpio. Mas Deus está dizendo: o seu lugar não é no meio do ímpio, o seu lugar é no meio dos santos, é com os santos. E ele simplesmente, imaginou ele com o servo dele, andando todo aquele território. Não importa o cansaço, não importa as provações, não importa as dificuldades, mas na verdade há um lugar em Deus para minha vida e para a sua vida. Nós não temos que estar onde todo mundo está, nós não temos que fazer o que todo mundo está fazendo, nós precisamos buscar orientação dos altos céus. É isso que a palavra do Senhor, é isso que o Senhor colocou no meu coração. Então nesse momento, às vezes eu vejo assim um alerta de Deus, né? Vamos sair da dispersão, vamos sair desse momento de a gente achar assim: ah, não, mas é uma consequência, é uma coisa mundial, é uma coisa natural. Não, nós precisamos ter a diferença. A Bíblia diz que há diferença naquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, e que você seja um diferencial, você seja uma pessoa que tenha palavras de vida, que você entenda que no Espírito você tem autoridade simplesmente para levantar suas mãos e para orar pelas nações, né? Quantas vezes eu vi grandes tempestades, eu via as telhas voando dos vizinhos, eu via terríveis coisas acontecendo, que naquele momento eu também estava assustada com a velocidade do vento, com a velocidade que a chuva vinha, e o Senhor mandava eu levantar as minhas mãos e repreender qualquer intervenção de demônios da natureza, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. E de repente, na autoridade do nome de Jesus, porque eu não posso e não sou nada, mas eu levantava as minhas mãos e obedecia ao Senhor. E quantas vezes eu vi aquela tempestade assim, do mesmo jeito que veio, instantes ela foi embora. E eu entendi que havia intervenções malignas da natureza. Queridos, a igreja tem autoridade. Nós temos autoridade para levantarmos as nossas mãos, e que esse vírus e que qualquer artimanha, qualquer praga poderá cair por terra na autoridade do nome de Jesus. O diabo treme diante de uma igreja que se levanta para adorar ao Senhor. Nós precisamos levar tudo ao Senhor. Esses dias eu amo os hinos da harpa, né? E aí tem um quando diz assim: quando tu perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Queridos, deixa tudo no altar do Senhor, deixa tudo, fala com o Senhor, né? Às vezes isso veio um grande aprendizado, né? Porque às vezes a gente tá chateado, a gente pega o carro, vai na casa do vizinho, vai na casa do primo. Não, agora nós estamos em casa. Ah, mas quando tu perante o Senhor estiver. Ah, queridos, é tempo de entregarmos tudo diante do Senhor. Tudo. O Senhor está trabalhando. Shalom.